nossa vida. Queridos, espiritualidade bem resolvida, nós vamos hoje, chegando ali na carta de Paulo aos Coríntios, ainda na primeira carta, capítulo 15, verso 58. É o último verso desse capítulo e nós pretendemos, antes do almoço maravilhoso que teremos aqui na igreja, discorrer um pouco sobre esse capítulo, ainda que talvez não cheguemos ao final, mas nós vamos seguir no próximo encontro, no próximo domingo, a fim de que você possa ter as mesmas explicações que Paulo trouxe, então, para aquela igreja. Assunto muito importante e que vai amadurecer a sua fé. E eu tenho certeza que vamos chegar a bons portos. Espiritualidade bem resolvida, seja firme e constante. Vamos juntos? Seja firme e constante. Agora fale assim, olha, eu serei firme e constante. Em Cristo. Porque se Ele estiver fora, você pode fazer o esforço que você quiser, que você não vai conseguir ser firme e constante. Vou ler primeiro na versão NVT e depois na corrigida fiel. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Agora na versão corrigida fiel. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A carta de Paulo aos Coríntios serve a qualquer igreja que deseja aprender a pôr em prática vários ensinos cruciais no que diz respeito ao modo de viver e funcionamento do corpo de Cristo. Seu modo de viver individualmente e como corpo de Cristo, reunidos para pregar, para testemunhar, para adorar ao Senhor. Então, é uma carta riquíssima, temos aprendido muito, e eu passo a fazer aqui uma breve exposição do que já ensinamos, e você tem essas mensagens também no YouTube. E também, se eu não me engano, no Facebook também, não sei, Michele, ou só no YouTube? Só no YouTube. Até aqui aprendemos a fugir das preferências postrais de visão. O partidarismo era um problema. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e aquelas coisas todas atrapalharam muito a igreja, mas nós aprendemos que não pode haver quem ame mais o pastor George, mais o pastor Davi, mais o pastor Mário, mais o pastor Cândido, mais o pastor Oloir, mais o pastor Gessé, não. Todos nós somos servos de Cristo, pecadores, falhos, necessitamos da graça de Deus. Você pode até ter, lógico, um nível de amizade com A, com B, com C, mas você não pode fazer com que isso te torne separado do seu irmão. E o que acontecia ali era exatamente isso. Fugir das aparências, pois traz preconceito e acepção. Fugir da própria acepção de pessoas, pois traz dor ao que é rejeitado. Fugir de toda sorte de prostituição, pois despreza o templo do Espírito Santo, resultando em punição divina no futuro. Fugir da possibilidade de levar um irmão à justiça comum, pois isso traz vergonha para a igreja. Imagine membros de uma mesma igreja levando irmãos para a justiça porque não pagou um aluguel, não consertou o que deveria consertar e assim por diante. Fugir dessa possibilidade. Respostas sobre o valor da virgindade e do casamento no Senhor. Embora ainda vamos chegar também nesse, mas só que vai ser mais um pouquinho à frente. Visão e forma correta de realizar a ceia do Senhor. Verdadeira utilização e propósito dos dons espirituais. A decência e a ordem no culto não resultam em frieza ou falta do Espírito Santo. ênfase e centralidade do amor ao propósito, ao próximo, acima dos dons espirituais. Ensino equilibrado sobre o dom de línguas e a forma como este dom deve ser utilizado no culto público.
Por fim, chegamos ao verso 58 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, onde precisamos aprender a estabelecer maturidade quanto à vida eterna após esta vida terrena. Não há como sabermos tudo o que Deus vai realizar quando estivermos no céu. Nós não temos essa condição. A própria Bíblia vai nos responder esse questionamento dizendo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus reservou. Mas o apóstolo Paulo, de uma maneira muito privilegiada, ele recebeu uma revelação. E a partir desta revelação do que Jesus passou para ele, ele também orientou os coríntios, os tessalonicenses e outras igrejas que tiveram o privilégio de serem ensinadas por ele. Mas em 1 Coríntios 15, 48 e 50 está escrito assim: os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Nós somos descendência de Adão, segundo a carne, mas nascemos de novo a partir de Jesus. Amém, queridos? Assim como foi o carnal, Adão, nós também agora em Cristo precisamos ser como o celestial. Eu e você já estamos no céu. Amém, queridos? Como Ele é, nós também seremos. Como Ele é, o veremos. Nós estaremos para sempre com Ele. Amém, queridos? Mas a eternidade não começa quando você morre efetivamente, mas quando você morre de verdade. Deixa eu explicar. Morrer, todo mundo vai morrer. Amém? Agora, nós não vamos morrer duas vezes. Nós já morremos para o mundo. Amém, queridos? Quem está entendendo? Levanta a mão assim, olha. Nós já morremos para o mundo, para nascermos para Jesus. Não adianta fugir do errado e aqui no certo não praticar o certo. É fugir do errado e fazer o que é certo. Não adianta apenas se tornar um eremita, uma pessoa distante da sociedade. Não vou pecar e vou me afastar de tudo. Lá embaixo só tem pecador, só tem gente errada, deixa eu me isolar. Não é esse o convite de Jesus. Nós precisamos ser luz nas trevas, então nós temos que estar aqui. Então nós vamos fazer diferença na vida das pessoas. Então, porque nascemos da água e do Espírito, nós entendemos as coisas do Espírito. Quem aqui entende as coisas do Espírito? Você entende? Eu entendo, e você também tem essa condição, porque você tem o Espírito de Deus. A Bíblia afirma que eu e você temos a mente de Cristo. Então, se Cristo dominou a sua mente, Ele vai dominar as suas atitudes. Se Ele domina a sua mente, Ele vai dominar o que você fala, como você se veste, como você se comporta, como você viaja, como você deixa de viajar, como você fecha um contrato. Tudo é baseado no céu e não na terra. Você pode ter prejuízo, sim, você pode perder oportunidades, sim, mas você não vai negociar a sua vida e a sua ligação direta com o Pai. Queridos, qualquer cisco, eu vou repetir isso, qualquer cisco impede uma profusão de derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Qualquer cisco. A Bíblia chama esse cisco que eu estou falando de embaraço. Sabe aquilo que não é pecado, mas é um embaraço? E te atrapalha e você não consegue avançar? É disso que eu quero que você fuja. É disso que a Bíblia quer que você fuja também, porque nós somos de cima, nós não somos de baixo. Uma vez, terminando uma vigília, chovia muito, e então o irmão saiu da igreja com o seu agasalho, com uma sombrinha preta, e ele tinha um capuz, chovia demais, e ele foi abordado na rua, e então deram voz de assalto. E ele falou assim: eu não sou deste mundo. O ladrão, na mesma hora,
né? Podia ser uma... Que seja assim também. Jesus disse, quando alguém vier roubar a sua túnica, dá também a capa. Não saia correndo porque alguém encostou no seu carro, não. Eu já perguntei aqui, não vou perguntar de novo não, se você já correu atrás de alguém no trânsito, porque te fechou, só te fechou, deixa ele embora. Fala assim, Senhor, abençoa ele aí, que ele encontre outros como eu, para que não aconteça coisa pior. Tem gente que mata no trânsito, irmãos. Tem gente que não chega em casa porque se desesperou com uma situação e Deus não quer isso. Que a nossa reação seja sempre a reação do céu, em toda e qualquer circunstância, porque vai ser melhor para nós. Vamos então ao verso 58 do capítulo 15. Portanto, esse portanto, você sabe que se ele está falando aqui, portanto, é porque já veio uma série de coisas e informações. Então, o último verso deve nos remeter ao início. E nós vamos falar sobre o início. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem, ou nada do que fazem para o Senhor é inútil. É importante caracterizar o capítulo 15 como revelações de Jesus a Paulo sobre a vida após os nossos dias aqui na terra, e não como um capítulo estritamente apocalíptico, como alguns sugerem. Não vamos entrar nessa linha, porque toda literatura apocalíptica tem uma sincronia e é diferente do que Paulo vai ensinar aqui. Mas se você quiser aprender um pouco mais sobre apocalíptica, você entra no seminário, vem aqui para a Escola Bíblica Dominical, aí você vai aprender muito mais. Amém? Todo domingo, 8h30, como o nosso diácono Aldair gosta de chamar, a escolinha, aleluia, né? A escolinha está aqui, e não falte. Nunca pense que você já sabe o suficiente. Nunca pense assim. Ah, Escola Bíblica Dominical, eu já li a Bíblia toda. Não, irmãos, olha, o mesmo verso lido muitas vezes você vai ter novas lições de Deus que vai te impulsionar a seguir. E quando você ouve alguém falando da palavra de Deus, pode ter certeza, vai te encher um pouquinho mais. Mesmo que você já saiba até o que ele vai dizer, saiba que a palavra de Deus é viva. Repita comigo, a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Nunca perca a alegria de estar diante dela. Então vamos lá. Vamos então aos destaques do texto para entendermos em que o apóstolo Paulo ordenou que os cristãos coríntios seguissem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em primeiro lugar, porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Se alguém põe em dúvida a ressurreição de Jesus, desmorona tudo. Então, eu e você precisamos estar firmes naquilo que é o fundamento da nossa fé. E o apóstolo Paulo chega a dizer em uma outra carta que ai daquele que remover este fundamento. Só há um fundamento, Cristo, e esse ressuscitado, crucificado, morto e ressuscitado. Então, o fundamento é importante. Para nós cristãos batistas, nós só não perdemos a nossa salvação exatamente porque o poder da ressurreição não está em nós, está nele, que prometeu que nós temos vida eterna. Então, se você tiver essa convicção, primeiro, você vai se afastar de tudo que é errado, porque você já é um cidadão do céu. O apóstolo Paulo vai dizer isso também. Ah, quer dizer então que já estou salvo? Então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Você está salvo para fazer as boas obras, para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para viver em obediência, submissão, em oração, em dependência de Deus. O texto vai nos dizer assim: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente, ou seja, o Evangelho. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam.
Observa o que Paulo está falando. É o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prestem atenção. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Vamos juntos agora? Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação, repita comigo, trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. O apóstolo Paulo está mostrando que o fundamento é o princípio de tudo. Assim como a fundação de uma pequena, média ou grande construção necessita da fundação adequada para não causar prejuízo à própria vida dos envolvidos, a nossa fé está fundamentada na obra completa de Cristo. A obra é completa. Grave isso no seu coração. Tetelestai, está consumado. Se você ainda precisa fazer alguma coisa, é crer em Jesus, é crer no sacrifício de Jesus, é acreditar no poder sobrenatural do Espírito Santo que está sobre a sua vida, que te leva a crer que as coisas vão se tornar melhores amanhã, que te dá esperança, e você é semeador de esperança, de paz, de bondade, de amor, de cuidado, de longanimidade, de misericórdia, de compaixão. Nós temos um fundamento, e esse fundamento se chama amor de Deus, que entregou a vida dele por mim e por você. Esta é a mesma mensagem que você deve ouvir e propagar, falar, expressar, ensinar. Nós podemos sair daqui da mesma forma que chegamos. Podemos. Mas eu quero te dar um conselho. Decida mudar. Decida mudar. Você lê a Bíblia uma vez por semana, passe a ler 2. Acostumou-se com as 2 vezes? Vá para 3. Vá para 4. 5. 6. Sabem por quê? Quando você tem Bíblia no coração, na frente da sua vida, o seu caminho vai se tornando nítido, claro. Porque lâmpada para os meus pés e luz. Quem sabia esse verso? Levanta a mão assim. Então, vamos juntos comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Jesus disse certa vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus quer ser o teu guia, o teu Senhor, o teu pastor, aquele que te leva aos pastos o quê? Secos, áridos. Não, pastos verdes, águas tranquilas. Tudo o que está na palavra de Deus é útil para ensino, para exortação, para nos fazer perplexos diante das realidades da vida. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos adicionar,
e nem retirar nada desse fundamento. Agora, por que que entram outros fundamentos em alguns arraiais? Por que será que entram outros ensinos em outros lugares? Por que será que muitas igrejas estão naufragando na fé, estão saindo, já não praticam mais o santo evangelho, porque entenderam que agora tem que ter mais alguma coisa para que o Espírito Santo se manifeste? Tem que fazer mais alguma coisa para que Deus derrame. Irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha a simplicidade do que a Bíblia quer que a gente faça. Queridos, nunca vamos nos deixar levar pela estética, pela beleza, pelos bancos, pelo ar-condicionado, pela organização do culto. Sai fora disso, irmãos. Jesus está vendo o meu e o seu coração. Eu quero chegar aqui um dia bem mais bem vestido do que eu estou, mas eu não quero fazer teatro. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero que você se vista bem, mas não só para vir à igreja, para ir aonde você for. Quero que você dê o seu melhor, mas Deus está olhando para o seu coração. Ele está olhando para a minha intenção. Ele está olhando para ver se fora do púlpito eu sou exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Não aperta mais para a gente, sim ou não? Hein? Alguém pode fugir dos olhos do Senhor? Não. Quando a gente reconhece isso, a gente não sai da presença dele nunca. Vigiando e orando. Orando e vigiando. Todos nós precisamos da graça de Jesus. Todos nós dependemos dele. E ele é o Messias. Você sabe que lá no início, quem se declarasse Messias, morria. Ia ser perseguido, maltratado. Porque eles conheciam Isaías 53. Eles sabiam que o Cristo iria padecer. Muitos falsos cristos vieram antes, muitos se levantaram depois. Mas eu tenho colocado a minha fé no Deus vivo. Você também tem feito isso? O seu Cristo padeceu, sofreu, foi lá para a cruz, levaram para a sepultura, ressuscitou o terceiro dia. Então dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Isso. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Deixe que esta palavra fique tão firme no seu coração que você não vá nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos tirar os nossos pés. Precisamos tirar os nossos pés de tudo que nos afasta desse poder sobrenatural que está no Espírito Santo. No nosso último encontro, na quinta-feira, é onde eu estou falando mais sobre isso, eu disse que muitos vão nos deixar. Disse ou não disse? E eu disse o seguinte também: não se preocupem com aqueles que vão. Não são nossos inimigos, não são nossos adversários. Eles só não pensam como nós estamos pensando. E não querem ir para onde nós estamos vendo, visualizando e recebendo direção de Deus. Mas ninguém vai sair daqui por outro motivo a não ser por uma questão de visão. Porque da Bíblia a gente não vai fugir. Amém, queridos? Então, fiquem tranquilos. O que caracterizava o Messias? Nascimento virginal, segundo as profecias. Ministério messiânico, sinais, maravilhas, mensagem, revelação, cura, pregação do Evangelho. Não foi isso que Jesus disse quando aqueles dois enviados de João chegaram? Mestre, nosso Senhor
João foi preso e ele mandou a gente vir aqui perguntar se o senhor é o Messias ou se devemos aguardar um outro. Quem se lembra disso aí? O que Jesus respondeu? Os cegos, os coxos, os surdos e aos pobres é anunciado. Ele não disse, vai lá e diz para João que sou eu mesmo. Não, ele disse exatamente o que se esperava do Messias. João então recebeu aquela palavra e em seguida Deus o chamou. Você está preparado para ser chamado? Eu estou, porque eu já confessei a Jesus como Messias, como Senhor. Eu já criei e você também. Em segundo lugar, crer na ressurreição de Jesus é acreditar na minha própria ressurreição. Se eu creio em Jesus, eu posso ter a garantia de que eu também serei ressuscitado, porque eu estou com Ele, eu já morri com Ele. Quantos aqui já foram batizados? Já foi batizado? Isso. Eu também já fui batizado. Eu morri para o mundo para viver. Esse é o simbolismo. Você sepultou. Nós fomos sepultados no batismo. Aí o que aconteceu agora? Nós temos uma nova vida. Uma nova vida para ser vivida de acordo com os propósitos de Deus, não mais com o meu propósito, com o meu sonho, com o meu plano, com o meu planejamento, com o meu... Sabe, tem gente que tem vários sonhos, depois pergunta para Deus. Não, deixa Deus mostrar a você o sonho que Ele tem para você. Renda-se, segue. E você vai ver que vai ser um pouco diferente. De você colocar uma série de sonhos, planos diante de Deus, não vai. Ele não faz assim. É o inverso. É rendido estou. Faze comigo conforme os seus jornaleiros. Não é mais do jeito que eu quero. Filho pródigo não foi assim? Quem se lembra da história do filho pródigo? Filho pródigo. O filho pródigo não queria, não tinha sonhos, não tinha desejos. Não queria. Sim ou não? O que ele fez? Pai. O pai representava quem na parábola, pastor Mário? Deus. Olha aí, até o pastor Mário sabe. Se o pastor Mário sabe, toda a igreja tem que saber. O pai ali representa Deus. Ele pediu a quem? A quem que você pede em oração? Você sabe por que muito do que você pede não recebe? Quem sabe? À luz da Bíblia, por que você pede e não recebe? Porque pede mal. Mas separa aí o versículo? Não. Pede mal porque é para gastar com os seus próprios interesses. Aí Deus não dá. E às vezes a gente força a porta, a gente arromba a porta, porque a gente quer porque quer. Aquele homem também queria porque queria. Fez tudo errado. Aí ele estava lá. Fiz bobagem. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus. Sabe por que ele disse isso? Primeiro pecou contra o céu, porque o nosso pecado em primeira instância fere a santidade de Deus. É por isso que quem peca ignora o pai, a mãe, o tio, o avô, quem ama. Quando você erra, atenção, quando você erra, não é só você que sofre, não. Se fosse, beleza, mas não é. Um filho faz uma lambança, sofre o avô, a avó, o pai, a mãe, o outro tio, o irmão, a irmã. E quem mais amar aquela pessoa? Isso é fato. Por isso que devemos nos preocupar uns com os outros. Então, todas as vezes que você pensar em pedir algo ao Senhor, peça, mas peça rendido à vontade dEle. Peça, mas peça com fé, mas para abençoar alguém. Não pensa só em você, não. Então, aquele jovem se levantou e voltou para a casa do pai. O que ele disse para o pai? Faze-me como um dos seus trabalhadores. Mas o que o pai fez? Anel de príncipe, sandálias novas, roupa nova. Sabe o que é isso? Olhem para mim.
Sabe o que é isso? Graça. Não era o que ele merecia, era o que ele precisava. Deus age assim com a gente, irmãos. Deus faz assim com a gente. Esse é o fundamento da nossa fé. É para isso que a gente está aqui, recebendo sempre de Deus as orientações da palavra, exatamente para que a gente possa se tornar mais semelhantes a Ele. Porque o desejo de Deus é que a cada manhã a gente se torne mais semelhantes ao Filho, mais semelhantes a Deus, mais semelhantes a Jesus. Crer na ressurreição de Jesus é acreditar na minha ressurreição. Olhem o texto. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por quê? Aí é uma pergunta. Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos, repita comigo, todos, que adormeceram crendo em Cristo, estão o quê? Lembre-se aí de alguém que adormeceu em Cristo. Se não há ressurreição, eles estão o quê? Perdidos. Aí a minha mãe, meu pai, meu filho, tia Santília, vai colocando aí, vai falando os nomes aí. Não é da minha família não, da sua, que morreu em Cristo, que descansou, que adormeceu. Vai falando aí. Isso, esses aí mesmo, que você sabe que já estão na glória, né? Tem alguém seu que está na glória com Deus? Levanta a mão aí. Então, é isso aí. Agora vejam bem, por que lá em Tessalonicenses Paulo vai dizer assim, olha, alguém aqui já foi para a glória. Se aí só apaga, só acorda agora na hora do almoço. Então vejam bem. Ó, não vai filmar ele não, hein? Deixa ele aí. Então vejam bem. Nós nos veremos outra vez. Talvez você vá se ver novamente, ou você vai ver novamente sua sogra, mas tudo bem. Mas olha, é certo que nós nos veremos outra vez. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer com todas as letras, olha, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, ou seja, não têm este fundamento. Nós vamos nos ver outra vez. Não precisa se desesperar. Então, esta promessa de que nos veremos outra vez vai consolar vocês, porque Paulo vai dizer exatamente isso. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há quem diga que nenhuma palavra pode consolar no dia da morte. Mentira. A palavra de Deus e a sua fé em Cristo podem trazer consolo, conforto e esperança. Aleluia! Eu vou ver meu filho. Não sei se ele vai estar do mesmo jeito que eu pensei, imaginei, mas que eu vou vê-lo novamente, eu vou. Não como meu filho, mas eu, de uma forma sobrenatural, saberei. Sabe por quê, irmãos? Que consolação eu vou ter se eu não sei quem eu sou lá no céu? Para pensar. Por isso que se alguém na sua família, que você quer muito ver no céu contigo, ainda não crê, por mais soberbo, por mais arrogante, por mais ateu que ele seja, ore. Ore muito, porque poderoso é o Senhor para desfazer a descrença e qualquer outro caminho que ele esteja andando. Não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua filha, não desista de ninguém que você ama nessa terra. Não desista, continue orando e peça a Deus sabedoria para lidar com eles, para você dar bom testemunho e levá-los à salvação. Porque nós vamos nos ver outra vez. Eu vou ver
Amém, Raquel? Nós veremos outra vez, você vai ver também. Ele só foi na nossa frente. Daqui a pouco a gente está indo também. Meu pai já foi, minha mãe já foi, outros já foram. Minha irmã Ana, meu Deus, que saudade da minha irmã Ana. Já está lá na glória. Que saudade da minha irmã Leia. Tem 2 anos, né? Que a Leia se foi. Está lá. Está viva. Deixa eu repetir isso. Está viva. Está viva. Se isso sai, queridos, parem para pensar. Se a ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança de ressurreição, se isso sai, hein, Cláudio? Não tem teologia que levante a gente. Não tem culto, não tem nada, irmãos. Nada. Aí sabe o que eu posso dizer para você? Assim, exatamente como está na Bíblia? Vai lá, rapaz. Desfruta ao máximo dessa terra. Faz um monte de coisa que está na sua cabeça, porque morreu, acabou. Não é assim que as pessoas dizem? Morreu, acabou? Para mim e para você, morreu, acabou ou começou? Começou, irmãos. Não deixe que ninguém te influencie com pensamentos dessa vida. Aquele que é santo, santifique-se mais. Você é santo? Somos pecadores, mas somos santos. Amém, queridos? Somos falhos, mas somos santos, fomos santificados por Ele. Agora, e quem está lá fora? Comendo, bebendo, traindo, adulterando, fornicando, fazendo tudo errado. Quem está lá fora? Por isso que eu digo para você, não desista do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô. Essa semana eu conversei com uma pessoa aqui na tenda. E ele teve um casamento, o casamento acabou, e ele recebeu uma solicitação de amizade numa rede social. E ele aceitou. E ele, 4 meses depois, estava casado com essa pessoa. E 4 meses depois de casado, ela estava grávida. E ela ficou o tempo da gestação com ele. E nasceram 3 meninas lindas. Lindas, lindas. Aí ela foi embora. Quem deu glória a Deus antes de fechar a frase? Agora já foi. E ele agora está querendo ajustar a vida dele com Deus. É muito sofrimento. É muita dor, é muita tristeza. Ele está criando as filhas com dignidade, com honra, da forma correta, e está buscando o Senhor para colocar a vida dele no prumo. Percebam que uma decisão minha não é só minha, porque não afeta só a mim. Afeta a Raquel, afeta a Maria, afeta Arthur, afeta os 120 que estão na minha família, os 120 que estão na família de Raquel, afeta a igreja, afeta o reino, afeta um monte de gente. Sim ou não? Então, eu e você temos responsabilidades. A rede social não é minha. A rede social é da igreja. É da minha família. Os meus amigos com quem eu converso não são meus. São de Raquel, de Maria, de Arthur. Então, se o que eu faço, eles não podem participar, eu tenho que fugir disso. Porque vai dar errado. Quem concorda comigo? Vai dar errado ou não vai? Claro que vai. E a tristeza? E a dor? E a decepção? E a frustração? E tantas coisas que vêm depois disso. Nós temos um fundamento. E esse fundamento vai nos levar à presença do Senhor. Vejam. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas vamos juntos agora comigo? Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita, ou seja, em outras versões, as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Observem. Cristo, que sequência é essa? Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim,
quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem foi que gerou morte? O pecado. O pecado será aniquilado de uma vez por todas. E a morte que reinava em nossos corpos físicos, ela vai dar a Deus, porque no céu não tem tristeza, não tem dor, não tem fundo de pensão, não tem FGTS, não tem dívida, não tem nada. No céu é só alegria, gozo, paz, festa. Quem aqui já foi em um lugar bonito? Já foi em um lugar bonito? Ah, pastor, nunca fui não, mas minha casa, meu terreno, minhas galinhas, é o meu lugar bonito, é o meu aconchego. Pois é, o que te espera no céu são ruas de ouro, um rio de cristal, coisa linda. Quando você foi a esse lugar bonito, você teve vontade de voltar? Geralmente, quando a gente está num ambiente muito gostoso, cheio de prazer, cheio de alegria, cheio de mesmo prazer, satisfação, dá vontade de voltar? Não dá, irmãos, mas tem que voltar, não tem? Pois é, no céu, para sua alegria, para quem gosta de dormir vai ser terrível, mas nem noite vai ter no céu. Olha que coisa maravilhosa. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que vamos descansar. Erro seu, engano seu. Lá nós vamos adorar pela eternidade, vamos servir a Jesus, vamos estar vivendo, irmãos. Não seremos como fantasminha, não. Ghost, não. Não. Nós teremos corpos celestes. Corpos celestes. Como será, pastor, esses corpos celestes? Paulo vai explicar para a gente daqui a pouco. Quem sou eu? Eu não recebi a revelação, estou recebendo a revelação que Paulo recebeu. Nós vamos ouvir sobre isso. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a sua autoridade, ou a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas e em toda parte. Vamos ler comigo agora essa parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos, se os mortos não ressuscitam? Como dizem eles, porque se batizam em favor dos que já morreram? Vou explicar a vocês, já expliquei, mas vou voltar a explicar hoje. Desenvolveu-se dentro da igreja a necessidade de batizar uma pessoa para favorecer uma outra que morreu crendo na promessa, mas não havia tido a oportunidade de ser batizada. Olha que coisa interessante, né? A gente fala hoje, né? Olha, você aceitou a Jesus, por exemplo, digamos que você está com a vida toda irregular, toda errada, mas já creu em Jesus, não pôde ser batizado ainda por qualquer outra circunstância, ou se converteu aqui, isso não vai acontecer não, tá, irmão? Se você ainda não tem Jesus, pode aceitar Jesus, porque não vai acontecer isso não. Eu espero que não. Atravessou a rua, é um perigo atravessar a rua, né? Então, morreu. O que a gente diz? Está perdido ou está salvo? Está salvo. Mas pastor, não deu tempo de batizar. E o versículo, Hugo, diz com clareza, aquele que crer e for batizado. Só que a gente sabe que quando você crê, você creu porque o Espírito Santo falou com você. E quando você aceita Jesus, você recebe o perdão, a remissão dos pecados, você está salvo. Agora, você que tem vida deve ser batizado, porque quem crê vai ter o desejo de ser batizado, vai testemunhar da sua fé. Então, ali estava acontecendo o seguinte, uma pessoa que cria na promessa, chegava a mensagem, a família se convertia, poxa, fulano também acreditava como a gente, não deu tempo de ser batizado. Aí eles pegavam, Carissa, vem cá, em favor do Maicon eu vou batizar você. Era isso que estava acontecendo. Estavam batizando em razão daqueles que morriam sem ter a oportunidade de descer as águas do batismo. Quem entendeu? Quem entendeu? Então para você não achar que
Então Paulo vai, mais tarde eu vou falar sobre isso, Paulo vai pegar isso que normalizou-se lá na igreja dos Coríntios, ele vai pegar essa doutrina errada e ele vai asseverar que nós temos um outro pensamento acerca desse batismo. E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente. É como se ele estivesse dizendo assim, irmãos, olha, poxa, para que eu vou me arriscar se não tem ressurreição? Por que eu vou enfrentar tanta dor, sofrimento, apedrejamento, naufrágio, se não tem vida depois dessa? Por que eu vou continuar fazendo o que eu faço todos os dias? Por que é que você vai continuar se não existe vida? Mas repita comigo, existe vida eterna depois dessa vida. É por isso que ele está dizendo, portanto, sejam firmes e sempre na obra, porque não é vão o vosso trabalho no Senhor. Então vejam, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, eu me orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Vocês sabem muito bem a história que está lá em Atos, a tribulação terrível que ele passou em Éfeso. Se não há ressurreição, vamos comigo? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos juntos agora? Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Cuidado com quem você anda. E seja você uma influência positiva com aqueles que você anda. Porque as más companhias vão corromper o bom caráter ou o bom costume. Pensem bem sobre o que é certo. E eu falarei sobre isso às 18 horas. E eu estava lendo o esboço do meu amado pastor Wellington. Pastorzão, culto das 20 hoje vai tremer. Escolha submissão, não falte. Eu nem faço questão que você venha no culto das 18. Venha no culto das 20. Aí, na semana que vem, eu vou estar pregando no culto das 20. E um outro pastor, que eu agora não me recordo qual deles, vai pregar às 18 horas. Então, os cultos de domingo à noite, nós estamos tendo esse trabalho aí. E tá bom demais. Se o esboço tá bom, a obra-prima, então, que vai vir logo mais. Viu aí, né, pastor? Já nem come hoje, já fica no jejum. Vê que você está muito magrinho. É bom você comer um pouquinho para aguentar o rojão aí logo mais. Vai ser bênção demais. Então, pensem bem sobre o que é certo. Eu vou falar sobre isso. Escolha acertar. Tem muita gente que me pergunta assim, pastor, o crente pode fazer isso. Aí eu falo assim, olha, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, pense nessas coisas. Não é o que você não pode fazer. Entrevistei, não sei se ela está aqui, ela vai ser batizada domingo que vem, uma das candidatas ao batismo, e ela é bem novinha, Hugo, e ela foi lá num site e colocou assim na pesquisa, pastor Mário, qual pecado o cristão não pode praticar? Que coisa linda, né, irmãos? 12 anos. Ela colocou lá, deixa eu ver aqui, qual pecado o cristão não pode praticar? Tem algum, irmãos? Aí ela disse assim, pastor, a lista é muito grande. Aí eu falei assim, é grande? Aí eu disse para ela assim, ó, escolha acertar. E todos eles aí não vão nem passar pela sua timeline. Não vai. Escolha acertar. Ajude alguém a atravessar a rua. Quando você receber um recurso, seja R$10, R$20, R$15, dá o seu dízimo. Dê de oferta. Alguém está passando mal, ore por ela. Vai fazendo as coisas certas. E você não vai fazer as coisas erradas. Se você estiver no Espírito, mortificando as obras da carne, você vai viver. Agora, se você quiser... Isso aqui eu posso. Aí sabe que tem gente que... Senhor, me segura.
É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Tem gente que quer viver a vida cristã assim, ó. Poxa, Maicon, vem cá. Fica aqui, por favor. Vou brincar agora. Léo, fica ali, tô brincando. Então, isso. Tem gente que quer viver a vida cristã na corda bamba. Quer andar assim, ó. Aí, pra que isso, irmãos? Faz assim comigo, ó. Aqui, ó. E quanto mais. Agora, não é só se afastar. O que tem que fazer? Fazer as coisas certas. Você vai fazendo as coisas certas, você pode caminhar. Se vier um vento contrário, você pode até e volta para cá. Quem aqui já passou por ventos contrários? Já passou? Coisas difíceis, coisas... Você suportou, sabe por quê? Você não estava no limite. Envergou, mas não quebrou. Aleluia. Agora você já está meio barro, meio tijolo, já era, já foi. Está na beira do caminho. Quem gostou dessa ilustração? Eu gostei. Eu estou pensando até em fazer um teatro. Para que andar na beiradinha, rapaz? Para que andar no limite? Não. Vai fazendo a coisa certa, vai abençoando pessoas, vai curando, vai perdoando, vai ajudando, vai fazendo a coisa certa. E as coisas erradas não vão bater na sua porta. Quando você vir, você vai com certeza identificar, isso aí é errado. Isso aí não está no meu layout, não está no meu esboço. Pois bem, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Deixa eu repetir isso. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para a sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Vocês se lembram quando nós afirmamos, e a Bíblia afirma também, que o pecado, ele primeiro fere. É por isso que você ignora quem está aqui embaixo. Você ignora Deus. Quem ignora a presença de Deus, não teme a Deus, e porque não teme a Deus, vai ferir, machucar, vai fazer um monte de coisas. E a nossa oração é que eu e você tenhamos temor pelo Senhor para evitarmos ao máximo que as pessoas sofram com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Por isso, Paulo utilizou-se de um erro doutrinário, me refiro a batizar pelos mortos, dos coríntios, para ensinar-lhes o princípio sólido da ressurreição de Jesus. Se eles batizavam em favor daqueles que já haviam morrido, qual sentido havia nesta prática, se não acreditavam na ressurreição dos mortos? Nenhum. Em terceiro e último lugar, e daqui a pouco a gente vai almoçar juntos, amém, queridos? Tem almoço hoje aí. O melhor almoço da cidade está na Pibam. Amém? Isso. Legal. Que bom. Então, vai lá. Eu acho que o custo é 23 reais. Então, quem tem um pouco mais, olha, eu quero parabenizar a igreja. Fantástico. Nós conseguimos separar 7 almoços grátis. Olha bem, porque pessoas pagaram além do que comeram. Então, pagaram além. Aí, nesse dia que sobraram 7, não veio ninguém. Aí não apareceu ninguém. É um negócio assim, né? Então eu já entendi da parte do Senhor que é para você continuar fazendo isso, porque talvez venha mais gente triplicado hoje. Então vamos fazer um pouco mais hoje para abençoar também os que estão fora. Pois bem, em último lugar, como será o nosso corpo no céu? Zuleika, quando você planta uma semente, você tem ideia de que árvore vai nascer? Você só sabe que fruto você plantou, certo? Mas o formato não depende daquele que dá o crescimento? Não é isso? Hein, Márcio? Você que fez aí agropecuária, né? E está chegando para a nossa igreja também lá uma doutorando também nessa área, né? Que legal, que bom. Você vai ser conhecida no próximo domingo pela manhã. Deus tem abençoado muito a nossa igreja. Então, vejam bem, alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Interessante, deixa eu ir lá em Mateus, você leia depois Mateus, quando fala da ressurreição, quando Jesus, ele é crucificado e tem toda aquela manifestação, relâmpago, céu escureceu, quem se lembra disso aí? Terremoto, aquela movimentação toda, o texto vai dizer que muitos viram os santos ressuscitados entrando na cidade. Você consegue imaginar? Já pensou? O que você faria se você visse alguém que descansou, dormiu em Cristo, passar na tua frente assim? Ih, rapaz, o que está acontecendo?
né? O soldado disse, verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Vamos juntos agora? Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo, vamos juntos? O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Vamos juntos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo. Quantos aqui querem ser plantados hoje no solo? Ninguém. Ninguém. Calma. Calma, Sabina. O nosso corpo vai ser plantado. Contra a nossa vontade. Mas vai ser plantado. Paulo disse que vai ser plantado. Então, você vê que teologicamente, biblicamente, não use gaveta. É isso? Hein, Ozorimar? É isso? Não. Claro que não, né, irmãos? Pode usar gaveta. Olha, cremação é outro papo, é outra coisa. Agora, não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser. Você vai ressuscitar num novo corpo. O mar vai devolver, o fogo vai devolver, todo mundo vai reaparecer lá naquele dia. Então vamos seguir aqui. Onde eu estava, mas ressuscitará para viver para sempre. Certo. Nosso corpo é enterrado em desonra. É isso que está lá? Está certo? Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Isso aí. Acordou. É enterrado em fraqueza, mas... Celebra aí, varão. Ressuscitará em... É enterrado como o corpo humano natural. Mas tem muita gente com a boca fechada ainda. Não é possível. Eu estou fazendo assim, ó, vai. Queridos, a nossa esperança, fundamento, a nossa alegria está exatamente aqui. Nós não ficaremos lá na sepultura. Nós vamos viver para sempre. E quem vive e tem esta esperança nunca vai morrer. É o que Jesus disse. Todo aquele que vive e tem essa esperança jamais morrerá, mesmo que esteja morto, mesmo que passe. Então isso me dá uma perspectiva melhor para a minha fé. Eu ainda vou chorar, com certeza, por muitos preciosíssimos irmãos, amigos. Eu já disse para Raquel, por exemplo, chore copiosamente no dia do sepultamento. Chore, demonstre bastante amor ali. Depois chore por 30 dias. Depois você está liberada para casar. Mas no dia, ó, esposas, no dia tem que chorar. Não vem com esse papo de que está consolado. Estou tão consolado que o pessoal vai até desconfiar. Ih, rapaz, o sujeito parecia uma coisa, outra. Mulher está consolada, a mulher está feliz da vida, a mulher está fazendo... Tá, agora vai! Não é isso, né, irmãos? Então, no dia lá, tem que chorar. Fica lá, fica todo de preto, bota aquela roupa preta. Nós temos um consolo sobrenatural do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que há tempo para sorrir e tempo para chorar.
Então, quando alguém estiver chorando por um ente que se foi, nunca diga assim, chora não. Não, é o tempo de chorar, irmãos. É o tempo de chorar. Claro que é. Mas o Espírito Santo virá, amém? E vai consolar, vai confortar. E em breve você vai estar pronto para outra. Em nome de Jesus. Amém? Onde eu parei? Então vamos lá. Vamos repetir ali então? Mas ressuscitará para viver para sempre. Foi ali que eu parei? Não, Michele. Eu vou passar a usar um ponto, hein? Continua daqui, pastor. Então vamos lá. Deixa eu repetir então aqui em cima, olha. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão, que é Jesus, é espírito que dá a vida. É diferente. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Aleluia. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei, olha aí, eu lhes revelarei, porque ele recebeu de Jesus. Ele disse que o evangelho dele não foi transmitido por ninguém. Ele teve, lógico, um bom discipulado, ele conheceu um pouco mais, mas ele recebeu por revelação. E ele vai dizer assim: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram e nós que estivermos vivos também seremos. Coloca para mim depois aí, 1 Tessalonicenses, não está no seu texto aí não, tem que pegar na Bíblia aí, sabe onde se encontra, né, Icleide? Icleide sabe, né, onde está, 1 Tessalonicenses 4:13, 13 em diante, eu vou fechar com isso, separa aí, vamos lá. Mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois, vamos juntos agora? Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, o pecado é aquele que impulsiona. O aguilhão é aquela barra de ferro que fustiga o animal lá. Quanto mais o animal se mexe resistindo a essa direção que o dono quer dar, mais ele se fere. Por isso que Paulo vai dizer no outro texto: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, quanto mais você resiste para não fazer aquilo que o dono quer, mais você sofre. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando que o aguilhão do pecado, que também é um significado, ele impulsiona. O pecado nos impulsiona ao erro. O pecado nos faz errar, vacilar. E esse aguilhão que ele se refere aqui é esse. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Agora vamos juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não é por meio do pastor Cândido, da PIBAN, não é por meio de vocês, é por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Queridos, a gente tem que aprender a agradecer a Deus todos os dias pelo poder da ressurreição. Isso era tão sério que o apóstolo Paulo disse assim, certa vez: olha, eu quero experimentar o poder da ressurreição dele. Quero experimentar. Ah, se os nossos cristãos hoje também tivessem este mesmo desejo. Não é que você não possa ter um bom emprego, não é que você não possa ter um carro, não é que você não possa ter mais conhecimento. Não, não se trata disso. É desejar mais as coisas de cima. Buscar com tal intensidade. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí segue o texto. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Entenderam agora o portanto? Portanto, depois de tudo que nós recebemos, você recebeu alguma coisa nessa manhã? Recebeu? Levanta a mão aí. Recebi. Portanto, todo esse capítulo se resume nessa frase de Paulo: sejam firmes e constantes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o pecado impulsiona os homens à prática daquilo que é errado diante de Deus. Isto gera distanciamento hoje e perdição eterna, longe de Deus. Nós não queremos isso. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos finalizar então com esse texto que eu pedi. 1 Tessalonicenses 4:1. Vamos ficar em pé. Agora, irmãos, está me impedindo de ler lá. Tem alguma coisa lá que está congelado na tela minha? Fecha aí para mim. Isso. Bem forte. Vamos lá, irmãos. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque esse é o verso 4, isso, agora 14. Porque, vamos juntos? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Gosta de aparecer esse pessoal do mídia, né? Vamos juntos. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Queridos, essa é a nossa alegria. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa esperança. Quando um ente querido está quase partindo, é desse texto e nesse texto que você deve se escorar. Para chorar, sim, mas não se desesperar. Amém, irmãos? Desespero não, porque quem tem Cristo tem esperança eterna. Então, fiquem sabendo disso.
O amor dele foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Ele ressuscitou para nos dar vida hoje e eterna. A nossa eternidade começa aqui. Não perca nunca isso. Nunca. Não perca nunca isso de vista. E vamos levar os nossos para o céu. Amém? Vamos levar os nossos. Vamos levar hoje. Ore hoje. Feche seus olhos. Ore hoje pelos seus. Seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. Vai orando. Ah, pastor, se eu soubesse disso há mais tempo, eu teria levado minha família toda. Lembra lá daquele homem que estava no inferno e falou: Senhor, permita que pelo menos alguém ressuscite, vá lá e fale para os meus irmãos. Não, queridos, Jesus disse: olha, tem a lei e os profetas. Eles têm que dar ouvidos aos profetas, a lei. Então ore, porque você é um profeta. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sua filha, seu filho, seu tio, seu avô precisam de você, dependem de você. Não deixe que ninguém vá para a eternidade longe de Deus. O problema do inferno não é o fogo, não é o verme, nada disso. Não é a tristeza e a dor eterna. Isso não é nada frente a passar a eternidade toda longe de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E ele nos quer de volta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã de ressurreição. Essa manhã de uma fé madura, de uma espiritualidade bem resolvida, de uma espiritualidade consciente, com uma fé robusta, que não se importa com as feras, com os apedrejamentos, com as torturas, mas permanece firme, abundantes, sempre na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Que ninguém aqui paralise o ministério, que ninguém aqui paralise o que está realizando para o Senhor, porque não é vão o que realizamos no Senhor. Que o fundamento da nossa fé, que é a nossa ressurreição, nos impulsione cada vez mais, como o aguilhão que força o boi para andar na direção que o seu Senhor deseja. Que também nós, com o cajado manso, amigo do Senhor, possamos obedecer em amor, para seguirmos na trajetória que Deus espera para nós. Muito obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que recebeu essa palavra no coração nesta manhã. Que haja esperança, que haja alegria, e que em meio a muitas tribulações, todos nós entremos no céu pelas portas, celebrando a vitória final, que é a vitória sobre a morte. Porque o que mais assombra o ser humano não é a doença, é a possibilidade de morrer. Por isso, Pai, o Senhor venceu a morte, para que nós também, em Cristo, a vençamos naquele dia. Que tenhamos agora, Pai, um almoço maravilhoso. Que logo mais, às 18 e às 20 horas, aqui nós estejamos, para receber neste primeiro dia da semana um pouco mais do Senhor, um pouco mais da comunhão com os irmãos, um pouco mais de dar e receber. Sim, Pai, que logo mais aqui estejamos para mais este tempo com Deus. É assim que oramos e te agradecemos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém.